Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo. Domingo, 1º de maio de 2022, feriado do Dia do Trabalho. Começa agora mais uma edição do programa 62 Minutos, uma produção independente que analisa os principais acontecimentos da semana. Um espaço para entrevistas, debate e opinião com liberdade. Estamos no ar pelo nosso canal no YouTube, @P62Minutos, e fica aqui o meu boa noite especial para você que nos assiste pela TV Jovem Pan. Eu sou o Silvio Navarro e divido essa bancada com a Rose Rocha, o Paulo Figueiredo, direto dos Estados Unidos, que você já sabe, e como o nosso Augusto Nunes está em merecidas férias, tenho aqui a honra de receber o meu amigo Adriles Jorge. Seja muito bem-vindo ao 62, Adriles. A honra é toda minha, meu seu Silvio, Rose, Paulinho Figueiredo, meu queridíssimo amigo, e sobretudo a honra e responsabilidade de substituir o mestre Augusto Nunes aqui, eu que sou um discípulo de todos vocês. Boa noite, Paulo Figueiredo. Boa noite a todos, boa noite audiência, boa noite especial ao meu amigo Adriles, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite aqui de participar do nosso programa. Tudo bem com você, Rose? Boa noite. Boa noite, que bom, Adriles, ter você aqui. Boa Supimpa. Noite, Supimpa. Boa noite aos colegas de bancada e a você que participa com a gente aqui no domingo, que nos acompanha. Os 62 Minutos de hoje traz assuntos importantes que deram o que falar na semana. Lembrando que aqui você assiste e opina. A sua participação será exibida sempre no final do programa. Por isso, mande o seu comentário pelas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, Getter, e não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para acompanhar os 62 Minutos na íntegra, @P62Minutos. Deixe a sua opinião, ela é muito importante por aqui. Muito bem, vamos então ao primeiro tema do programa de hoje. Quando se imaginava que a tensão entre os poderes da República já havia chegado ao limite, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, resolveu provocar as Forças Armadas. Mais uma vez, falando para uma plateia no exterior, disse que o Exército está sendo orientado a atacar e desacreditar o processo eleitoral. A reação dos generais e do próprio ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, foi dura. Disse que a fala do ministro Barroso foi irresponsável. Vou além, considero a fala perigosa, que também reabre o debate sobre a transparência do processo eleitoral que se avizinha. Eu vou começar essa rodada de conversas com o Paulo Figueiredo e, na sequência, teremos também uma entrevista aqui com o general Paulo Chagas. Paulo Figueiredo, passo a bola para você, então. Boa noite mais uma vez. Olha, Silvio, o que tem acontecido, se você reparar o noticiário dos últimos meses, as Forças Armadas vêm sofrendo um ataque coordenado da imprensa já vem bastante tempo. Basicamente, desde que houve esse convite para que eles tivessem alguma participação contribuindo com a transparência do nosso processo eleitoral. Não é? Vocês devem lembrar que o Supremo Tribunal Federal fez um lobby no Congresso para impedir que fosse aprovado o projeto do voto auditável, do voto impresso auditável, e eles foram bem sucedidos nessa pressão, nesse lobby que eles fizeram por lá, e logo em seguida, depois de um momento de bastante tensão, eles supostamente convidaram as Forças Armadas a participarem do processo. E a Força Armada fez as suas contribuições, fez as suas sugestões de forma bastante técnica. As Forças Armadas não são um ente político, não participam da vida política brasileira. E fizeram sugestões por profissionais capacitados de forma bastante técnica. E desde então, vocês podem reparar, os noticiários, vem ataque, vem coisa de o que será que o Exército está comprando, não está comprando, a questão do Viagra, muita informação falsa na imprensa de que o Viagra não poderia ser usado para tratar o problema pulmonar para qual ele era destinado, enfim, muita coisa equivocada. Mas todos esses ataques de forma coordenada se seguem com a fala explícita do ministro. O que me chama a atenção nesse caso? Algumas coisas. A primeira delas está muito à vontade o ministro Barroso, né?
muito à vontade para ser um ente político. Já faz tempo que ele vem fazendo discursos, faz lives de Covid, vem aqui na Brasil Conference e ataca o presidente, fala mal do Brasil, está muito à vontade para ser um agente político, quando não deveria. O ministro do Supremo Tribunal deveria falar única e exclusivamente nos autos do processo. Eu vivo num país, aqui nos Estados Unidos, onde isso seria absolutamente impensável, o ministro da Suprema Corte tomar uma postura dessa. E agora ele mostra que está tão confortável, tá usando o banheiro já de porta aberta, né? Ele está dessa forma falando o que ele quer, pode atacar as instituições, pode atacar o presidente, pode atacar as Forças Armadas, pode atacar quem ele bem entender. Eu queria lembrar que existem investigações em curso, investigações ilegais em curso, inquéritos acontecendo no Supremo Tribunal Federal, que falam justamente de ataque às instituições. Agora, o que está acontecendo? Nós temos um ministro da Suprema Corte atacando as instituições do Brasil, atacando o Poder Executivo e atacando agora as Forças Armadas. O ponto só que eu queria discordar é sobre a dureza da resposta do Ministério da Defesa. Eu achei branda a resposta do Ministério da Defesa, bastante branda a resposta do Ministério da Defesa. Está na hora de alguém dar uma enquadrada um pouco mais séria, e esse papel cabe ao nosso Senado, uma enquadrada um pouco mais séria para o ministro Barroso. Ele não é o rei do Brasil, nem ele, nem Alexandre de Moraes, pelo contrário, são burocratas não eleitos que trabalham para nós. É fato, Adriles. Vou passar então aqui a bola para você, reafirmando que quando eu disse perigosa, que é uma fala perigosa porque um magistrado ou o próprio Tribunal Superior Eleitoral não deveria ser protagonista em momento nenhum dentro de um processo eleitoral, aliás, nem dentro do judiciário. Como bem lembrou o Paulo, deveriam se manifestar única e somente nos autos. Olha, não sei, talvez eu abra uma fronte de divergência com você, Silvinho, em alguma medida. Eu acho o seguinte, a desconfiança é uma das bases sedimentares da democracia. Eu acho que um poder pode ter um tensionamento em relação ao outro e até um princípio de desconfiança para que um poder exatamente não atropele o outro. Só que a desconfiança do Barroso em relação aos militares não tem o peso para ser colocado, e deveria ter talvez, naquele inquérito famigerado de atos antidemocráticos. Você desconfiar das Forças Armadas como um elemento, como um agente independente para fiscalizar as eleições, você tem o direito, você tem que provar, sob pena de ser processado por calúnia e difamação, o que deveria ser colocado para todos aqueles que desconfiaram de que ministros do Supremo Tribunal Federal estão arranhando e conspurcando a instituição da qual fazem parte. Só que esses que desconfiam, que criticam incisivamente, às vezes até vulgarmente, são presos, são desmonetizados, são perseguidos. Eu tenho direito, você tem, a Rose tem, o Paulo tem direito de desconfiar de um TSE, de um Tribunal Superior Eleitoral, que age como um ator político. Age, por exemplo, querendo processar ou mesmo impugnar a candidatura do presidente Bolsonaro, que mostrou haver um hacker dentro do computador central do TSE. Age, e eu posso desconfiar de ministros do TSE que foram até a Câmara para impedir e fazer lobby contra a possibilidade do voto auditável e impresso. Ou seja, são várias coisas que implicam na desconfiança. Só que a desconfiança do Supremo Tribunal Federal, você desconfiar do órgão supremo da Justiça, que é o Supremo Tribunal Federal, virou crime de opinião pública. Pessoas estão sendo perseguidas, pessoas estão sendo desmonetizadas, pessoas estão sendo caladas, têm suas páginas em redes sociais removidas e, eventualmente, nada acontece contra esse órgão, essa instituição, aliás, contra esses ministros que conspurcam essa instituição, que está se tornando extremamente desconfiável, está ela mesma colocando sub júdice a própria eleição. Porque quando a justiça eleitoral do país age como um ator político, perseguindo, prendendo, mandando calar vozes. Hoje o Pacheco falou assim, desconfiar do processo eleitoral é trair a nação. Trair a nação, meu caro Pacheco, é exatamente você
em atacar instituições sem a devida prova e, eventualmente, desconfiar da própria lisura de uma entidade tão respeitável como são as Forças Armadas do país. É fato. Você bem lembrou aqui que o Barroso se empenhou pessoalmente para tentar derrubar no Congresso Nacional a votação da proposta de emenda constitucional do voto impresso auditável. Fizeram um lobby. Numa cena absolutamente excêntrica, talvez inédita, não tenho lembrança, o ministro do Supremo Tribunal Federal, que ocupava então o cargo de presidente da Corte naquele momento, ele só deixou o posto em fevereiro agora, quando passou o bastão para o Edson Fachin, procurou presidentes de partidos pessoalmente, fez reuniões para tentar influenciar no processo legislativo, ou seja, no mínimo, atravessou a Praça dos Três Poderes. Rose, passo então para você, enquanto a nossa produção prepara, parece que o general Paulo Chagas já está conosco. Diga, Rose. Lembrando que é uma sinalização de uma falsa democracia, porque o TSE criou um comitê de transparência de processo eleitoral onde ele convidou as Forças Armadas a participarem desse processo, participaram OAB, Polícia Federal, Transparência Brasil. As Forças Armadas estavam representadas pelo general do Exército Heber Garcia Portela, que sugeriu que fossem adotadas medidas de segurança e mais transparência. Entre elas, ele criticou a ausência de medidas a serem tomadas em caso de constatação de irregularidades nas eleições. Propôs também a previsão e divulgação antecipada de consequências para o processo eleitoral, caso seja identificada alguma irregularidade. Perfeito. Diga, Paulo, o general já está conosco. Bom, antes do general entrar rapidamente, eu só queria deixar para o espectador a seguinte reflexão. Em quem você confia mais? Nas Forças Armadas Brasileiras ou no Supremo Tribunal Federal? Ora, todas as pesquisas que nós temos, e fica difícil a gente confiar nas pesquisas, algumas delas são do Datafolha, então fica difícil confiar, mas as Forças Armadas estão sempre entre as instituições ou como a instituição mais confiável do país. E o Supremo Tribunal Federal com a confiança cada vez mais lá embaixo. Hoje, eu quero saber se os brasileiros que estiveram nas ruas hoje, no domingo, estiveram nas ruas reclamando das Forças Armadas ou reclamando do Supremo Tribunal Federal? Lembrando que você também pode responder essa pergunta do Paulo Figueiredo pelas redes sociais do programa 62 Minutos, @PCC62 Minutos, também pelo nosso chat. Esse seguramente é um caminho mais confiável. Quero aqui dar boa noite ao general Paulo Chagas, que gentilmente nos atende. General, muito obrigado. Bom, eu queria então começar com uma primeira questão, a questão que o senhor, aliás, já se manifestou até pelas redes sociais e também em entrevistas, por exemplo, à revista Oeste.com, sobre a fala do ministro Barroso, general. Quero passar aqui a bola para que o senhor se manifeste. Esse é um programa que preza, sobretudo, a liberdade. Logicamente, como qualquer cidadão, e particularmente cidadãos que são militares, chama atenção, porque fez uma acusação de que as Forças Armadas, embora tenham sido convidadas a participar desse processo de avaliação do sistema, estivessem se utilizando desse convite para boicotar o sistema, o que não é verdade. E só isso já era suficiente para que todos nós nos revoltássemos. Mas o ministro da Defesa fez uma nota, e nessa nota ele caracterizou o crime. Ele caracterizou porque transformou ou transmitiu a todos nós a interpretação do Ministério da Defesa a respeito dessa manifestação do senhor ministro, com uma irresponsabilidade e que afeta a credibilidade das Forças Armadas, né? Abala o crédito das Forças Armadas, a confiança conquistada ao longo de todos esses anos. Então, no meu entendimento, e não falo dessa forma como alguém que seja especialista ou operador do direito, não sou operador do direito. Logicamente que eu me assessorei com alguém que de fato conhece e está envolvido com isso e que me mostrou que o artigo 219 do Código Penal Militar enquadra Sua Excelência o Ministro
no Código Penal Militar. E o Código Penal Militar julga crimes militares. Crimes militares não necessariamente são cometidos apenas por militares. O crime não se torna militar porque é cometido por militar. O crime militar ele está bem enquadrado no nosso Código Penal e pode ser cometido tanto por militares como por civis. E no caso do senhor ministro, ele se enquadra nesse artigo 219, que foi no momento em que o senhor ministro General Paulo Sérgio, se manifestou através de uma nota pública, acusando o golpe, e, na minha opinião, caracterizou o crime. E, na minha opinião, também isso aí não pode ou não deve ficar apenas nessa nota, já que houve um crime e as Forças Armadas não são uma individualidade, são uma instituição nacional, são instituições nacionais permanentes, cabe acionar, a partir do Ministério, acionar o Ministério Público Militar para que outra providência seja tomada. E que o senhor ministro entenda que ele pode ser ministro da Suprema Corte, ter a última palavra, mas ele não deixa de ser um cidadão, como qualquer um de nós, sujeito à lei, e a lei é para todos. E se ele está enquadrado nesse artigo 219, ele deve responder. Se vai ser punido, vai ser julgado ou não, é outro problema. No meu entendimento, ele tem que ser, através dos canais competentes, do Ministério Público Militar, da Procuradoria-Geral da República, ser questionado com relação a isso. Rose. General, boa noite. O Departamento de Defesa Cibernética do Exército possui a mais alta engenharia. Foi convidado pelo TSE para fazer uma avaliação dos equipamentos e foi avisou o TSE dessas deficiências. Mas o que nós vemos é uma total falta de transparência. A minha pergunta é bem direta. O senhor confia no processo eleitoral brasileiro? Olha, eu parto do princípio, e outro dia eu disse isso numa entrevista que eu fiz numa rádio, enquanto um brasileiro que seja, que tiver desconfiança desse sistema, ele tem que ser aperfeiçoado. E eu entendo que ele só será perfeito ou próximo da perfeição, tão próximo como querem os senhores ministros da Suprema Corte, quando nós tivermos a impressão do voto, que é uma coisa muito simples de fazer e que poderia ter sido feita há bastante tempo e não foi feita. A alegação, eu estive presente na audiência da Suprema Corte em que isso foi julgado e achei ridículos todos os argumentos que foram apresentados, todos os argumentos que foram apresentados. Em particular, o argumento que dizia que era muito caro colocar uma impressora em cada urna. Ora, o Brasil foi lesado em mais de 10 trilhões de reais pelo Partido dos Trabalhadores, enquanto esteve no poder, e gastar 2 bilhões para dar confiança ao sistema eleitoral brasileiro, uma confiança total, é uma merreca, não vale nada. Então, não há, no meu entendimento, nenhuma justificativa para que esse sistema não seja confiável para todos os brasileiros. Eu não tenho argumentos técnicos para dizer que não confio, mas tenho argumentos como cidadão para dizer que eu não confio e queria ver meu voto impresso antes de apertar o botão pela última vez. Muito bem, pergunta agora do Paulo Figueiredo. O brasileiro, de um modo geral, não confia e não deve confiar no governo. Eu trouxe aqui o artigo 219 do Código Penal Militar, ao qual o general se referiu, e eu gostaria de ler para que a nossa audiência também fizesse o seu juízo se o ministro Barroso cometeu ou não um crime militar. Vamos lá. Artigo 219. Propalar fatos que sabe inverídicos, capazes de ofender a dignidade ou abalar o crédito das Forças Armadas ou a confiança que estas merecem do público. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano. Parágrafo único. A pena será aumentada de 1/3 se o crime é cometido pela imprensa, rádio
ou televisão. Gosta ou não da lei, é a lei que está escrita. General, o senhor tem, apesar de na reserva, o senhor tem ainda, eu apuro, gosta de bastante prestígio junto à tropa. Muitos militares da ativa acompanham, respeitam e buscam a orientação nas suas palavras. Eu sei que o senhor também mantém contato com militares da ativa, e eu queria fazer uma pergunta para a nossa audiência que talvez não tenha tanto contato assim com a caserna. Qual o clima nas Forças Armadas de um modo geral? Eu entendo que as Forças Armadas são diversas, são grandes, portanto os climas são variados, mas se o senhor pudesse descrever um clima geral entre as Forças Armadas com a situação de instabilidade institucional que o país vive nesse momento, como é que o senhor descreveria? Olha, a obrigação das Forças Armadas é missão constitucional a garantia da lei e da ordem. E, para isso, é necessário que haja um acompanhamento permanente. E dificilmente você vai encontrar uma instituição que tenha tanta capilaridade no Brasil quanto as Forças Armadas. Nós temos soldados espalhados por todo o Brasil. Então, a capilaridade das forças é realmente muito grande, é a maior capilaridade que pode ter. Então, eu desconheço alguém que possa estar tão bem informado sobre a situação política, econômica, social do Brasil do que o comandante do Exército e, através dele, na medida do necessário, com certeza, o nosso presidente, porque o presidente é o alvo final, o alvo não, mas o destinatário final de todas as informações do sistema de inteligência. Então, as Forças Armadas sabem tudo que se passa no Brasil. Têm consciência, ciência da sua missão, da sua responsabilidade. E agem nesse sentido como instituições. E o clima dentro das Forças Armadas, eu realmente não, por mais que eu tenha contato com os meus companheiros na ativa, eu não me sinto à vontade para falar, para afirmar com relação ao clima dentro das forças. Mas eu posso dizer que é o seguinte: as Forças Armadas brasileiras são extremamente profissionais, são ligadas à sua missão, conhecem a sua missão e não se desviam dela. Então, dentro dessa missão, a tranquilidade de que nós, Forças Armadas, somos capazes de responder à sociedade se acionados dentro da nossa missão, dá uma tranquilidade muito grande. Porém, por outro lado, como cidadãos que cada um de nós somos e que temos a responsabilidade de cidadãos, de termos opiniões, até porque o voto é obrigatório, todos nós temos título de eleitor, por consequência, nós temos que ter opiniões pessoais, políticas, para participar disso, exercer a nossa cidadania. Eu vejo nesse aspecto, eu acredito que os militares, não a força, mas os militares, estejam muito intranquilos com relação à situação do nosso país, porque nós vemos os poderes constitucionais, em vez de estarem harmônicos e unidos, estão desarmônicos, lutando entre si. Vemos um protagonismo especial na parte jurídica, na parte da nossa Suprema Corte, um protagonismo que ultrapassa os seus limites e interfere nos outros poderes, o que se traduz em intranquilidade para o país. A tranquilidade das Forças Armadas é da capacidade que tem de cumprir o seu dever. E se a intranquilidade ou a desarmonia tomar conta do país, com certeza as Forças Armadas terão condições de restabelecer isso. General, é curioso como a própria Justiça Eleitoral outorga para si o monopólio, inclusive, da desconfiança do próprio sistema, como o ministro Fachin disse numa afirmação estapafúrdia que os russos teriam hackers que poderiam se unir à época da visita do Bolsonaro a Moscou para conspurcar o sistema eleitoral. E é muito curioso que agora que o presidente Bolsonaro e as instituições querem que as Forças Armadas acompanhem, fiscalizem, seja um elemento independente e isento na fiscalização das eleições que estão sob júdice,
e agora eles sejam praticamente atacadas as Forças Armadas pelo Luiz Barroso. A minha pergunta é muito objetiva. Com esse tribunal militar investigando essa fala, esse ataque abusivo do Barroso às Forças Armadas, que tipo de providência pode acarretar para o ministro e para o próprio processo eleitoral, uma vez que ele está envolvido no processo eleitoral, já foi presidente do TSE, uma vez que o ministro Alexandre de Moraes será o próximo presidente do TSE, que está envolvido em perseguição a vozes conservadoras, em prisões arbitrárias. Que tipo de medida o Tribunal Militar pode incidir sobre o Tribunal Superior Eleitoral e sobre a fala específica do ministro Barroso? Olha, até o momento, meu protagonismo disso tem sido o de cidadão, que um cidadão militar, servidor público militar, reformado, que tomei conhecimento disso e, como cidadão, me manifestei. Mas eu não posso saber o que está se passando lá no Ministério da Defesa. Eu mesmo, ainda ontem, eu coloquei uma mensagem na ouvidoria do Ministério, solicitando ao senhor ministro que dê prosseguimento à nota que ele colocou, porque a nota colocada na imprensa caracteriza o crime, ou seja, as Forças Armadas se sentiram ofendidas com a ação, com as palavras e atitude do senhor ministro. Então, se estão ofendidas e se enquadra perfeitamente nesse artigo 219. Agora, cabe ao Ministério da Defesa entrar com uma ação junto ao Ministério Público para que isso aí se processe. Enquanto isso não acontecer, nós não passamos da retórica. E o nível que nós estamos hoje, até onde eu sei, nós estamos exatamente discutindo esse assunto e cada um dando a sua opinião, como eu tenho feito como cidadão. Não pedi audiência ao ministro da Defesa para colocar a minha posição. Eu simplesmente utilizei o canal que é colocado à minha disposição como cidadão, que é a ouvidoria do Ministério, e também muito bem assessorado. Não fiz isso por minha conta, porque eu não sou operador do direito, mas me assessorei com pessoas que têm esse conhecimento para produzir um documento, uma mensagem ao ministro, solicitando a ele providências além dessas. Então, o próprio Superior Tribunal Militar não tem nada a fazer, nenhuma atitude a tomar antes de ser acionado pelo Ministério Público. Então, quem tem que ser acionado nesse momento é o Ministério Público. O Ministério Público Militar, que fará um contato com a Procuradoria-Geral, e essa vai definir se é ou não é o caso. Então, tem um processo anterior que independe do Superior Tribunal Militar. Perfeito. General, queria trazer em debate aqui uma pergunta sobre o caso do deputado Daniel Silveira, que tanto movimenta a imprensa, seja a parte dela do consórcio, ou seja aquela que, como essa aqui, tenta tratar as coisas como elas são. Nós temos aí um deputado que foi condenado a quase 9 anos de prisão, uma pena muito maior do que outros crimes, como traficantes muito conhecidos, por exemplo, dentro de um inquérito, um guarda-chuva inconstitucional, sem escopo claro, com prazo indefinido, no qual a vítima investiga, julga e manda prender. E aí o presidente Jair Bolsonaro surpreendeu muita gente com a concessão do indulto. Criou-se um novo impasse. Aparentemente, eu quero ouvi-lo sobre o indulto, sobre a graça concedida ao deputado. É um direito do presidente, é constitucional. Eu inclusive, li agora há pouco que um grupo de juristas analisou e concluiu que o presidente tem esse direito e é constitucional. Mas nós temos um grande problema no Brasil que ultrapassa as opiniões, que é a nossa Constituição, que permite diversas interpretações. Eu vejo a nossa Constituição como
uma colcha de retalhos que dá razão a quem acusa e a quem defende. Depende da eloquência de cada um. Se for mais eloquente, ganha. Quem não for menos eloquente, perde. Então, eu, no meu entendimento, o presidente tem esse direito, embora, eu repito, eu sou um soldado, eu não sou um jurista, mas eu procuro me informar, eu conheço as pessoas e sei em quem eu posso confiar. Então, eu vi agora há pouco uma manifestação de juristas que, inclusive o doutor Ives Gandara, que é uma pessoa de renome internacional, dizendo que a atitude do presidente está prevista na Constituição, está enquadrada na Constituição. Porém, quem dá a última palavra é a Suprema Corte. A Suprema Corte tem essa prerrogativa de, nessa área, dar a última palavra. E tem sido essa prerrogativa tem sido, no meu entendimento, utilizada de forma equivocada. Os partidos políticos de oposição, em vez de fazer o processo ou de lutar pelas suas opiniões, pelo aquilo que acham certo ou errado dentro do legislativo, acabam apelando para o judiciário, porque o judiciário está politizado, partidarizado, ideologizado. E isso favorece a quem é oposição ao governo. E isso tumultua e faz com que estimula a Suprema Corte a ultrapassar os seus limites. Nesse caso do deputado Daniel, está bem caracterizado isso, porque a defesa do ex-presidente Lula entrou com esses embargos infringentes, se não me engano, mais de 70, e nada aconteceu. Foram absorvidos com naturalidade. No entanto, o advogado do deputado entrou com 3 ou 4, ele foi multado por cada um deles. Então, tem 2 pesos, 2 medidas. Se há 2 pesos, 2 medidas, não há justiça. A nossa Suprema Corte não está cumprindo o seu papel e está se diminuindo a cada dia que passa com essas atitudes políticas, a politização. Muita gente fala de judicialização da política. Eu não vejo dessa forma, porque quem tem tido a última palavra, quem fala mais alto, quem grita mais alto, é a justiça. Então, não é judicialização da política, é politização do judiciário, infelizmente. Muito bem, dá tempo de mais uma pergunta do Paulo Figueiredo. Paulo? General, o senhor é de cavalaria e eu gosto de cavaleiros. Costumam ser diretos, francos, sem muitas papas na língua. O senhor não pode ser também considerado um bolsonarista. O senhor já fez bastante críticas bastante duras ao presidente Bolsonaro, faz com frequência. O Brasil enfrenta uma eleição agora em outubro. O senhor vê algum perigo para as Forças Armadas caso o PT retorne ao poder? Eu lembro que o próprio José Dirceu já falou que há oportunidade histórica de rever o papel das Forças Armadas. Eles já manifestaram diversas vezes o descontentamento pelo fato de eles não terem interferido mais fortemente nas Forças Armadas, como fez, por exemplo, o governo na Venezuela, na época do Chávez e no Maduro. Enfim, queria a opinião do senhor a esse respeito. Em primeiro lugar, Forças Armadas as Forças Armadas a que você muito bem se refere são as Forças Armadas brasileiras, não são as Forças Armadas venezuelanas. E aí há uma diferença abissal. Com relação à eu vou desde o início, com relação ao meu posicionamento, eu aqui no Distrito Federal eu duvido que haja alguém que tenha feito mais campanha para o presidente Bolsonaro do que eu. Pode ter feito tanto quanto eu, mas mais do que eu não fez. No entanto, eu me decepcionei com o presidente, tenho esse direito como cidadão, como eleitor, porque o presidente não seguiu à risca, da forma como eu exijo que seja, aquilo que prometeu em campanha. E mais do que isso, não justificou, ou se justificou, eu não aceitei essas justificativas, não me atingiram. Eu tenho sido
coerente. E isso, para mim, é um fundamento da minha vida, ser coerente. Por isso que eu gosto de escrever o meu pensamento. Por isso eu gosto de escrever as coisas que eu penso. Porque eu sei que as pessoas poderão usar isso para me cobrar. E eu, para mudar o meu pensamento, eu tenho que me justificar. E é assim que eu gosto de fazer. Então, com relação à sua pergunta, as Forças Armadas brasileiras, seja quem for o presidente, saberão se conduzir e se conduzirão com altivez, subordinadas à Constituição, mas principalmente ao seu juramento de vida e morte, com relação ao Brasil. Então, eu não tenho nenhum receio, seja qual for o presidente, terá que respeitar o respeito que nós, soldados, marinheiros e aviadores, temos pelo nosso país, a responsabilidade, o compromisso que nós temos com o Brasil. Esse está acima de tudo, inclusive da Constituição. Muito bem, quero então aqui agradecer mais uma vez a gentileza, General Paulo Chagas, muito obrigado pela entrevista, uma ótima semana para o senhor. Muito obrigado, uma boa semana também para todos nós. Seguimos no tema, Rose, vamos para Brasília? Vamos para Brasília. A repórter Berenice Leite esteve no Congresso Nacional para saber mais sobre o posicionamento dos parlamentares em relação ao caso Daniel Silveira. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco afirmaram que cassação de mandato cabe apenas ao plenário. Acompanhe. Ficou até parecendo jogada ensaiada. Lira e Pacheco disseram nesta semana que a cassação de mandatos de parlamentares é de competência do Congresso e não do STF. Marcaram um golaço na defesa da independência do Poder Legislativo. Pena que isso ocorreu só aos 45 do segundo tempo. Entendo que o parlamento deveria ter agido bem antes, mas já que o fato ocorreu, discordo terminantemente de que qualquer cassação aconteça pelo Supremo. Se um parlamentar perde os direitos políticos, eu entendo que a consequência é imediata de perda também do mandato. Então, sendo levado ao plenário, o seu voto é pela cassação, cartão vermelho. Sim, exatamente. Seja na Câmara dos Deputados ou no Senado, as torcidas se divergem e alguns arriscam até dizer que é marcação pesada mesmo. Eu acho que o Poder Judiciário foi realmente atento. Mas já tivemos casos de deputados do PT, o próprio ex-presidente Lula, que também já falou em fechar o STF. E nada aconteceu. Olha aqui, ele exagerou, realmente uma punição tem que existir. Na dúvida, aqui no Congresso funciona assim. Sempre que uma decisão desagrada alguns partidos, eles consideram falta gravíssima. E o jeito é recorrer ao STF para pedir a revisão. Não foi diferente com relação ao indulto presidencial concedido ao parlamentar Daniel Silveira. E a juíza escalada para relatar as ações movidas pelo PDT, PSOL, Rede Sustentabilidade e Cidadania é a ministra do Supremo, Rosa Weber. Na história jurídica, não se tem conhecimento de um indulto graça, que chama, no caso específico, tão personalista como feito pelo presidente da República. Mas no caso do César e Battisti, por exemplo, que foi um indulto também concedido pelo ex-presidente Lula. No meu ponto de vista, são fatos totalmente diferentes. Deputada, mas o que é pior, um criminoso que assassina 4 pessoas ou uma pessoa ter uma opinião e, por mais que eu não concorde também, e você também não, é uma opinião. Bem rapidamente, que eu tenho que voltar porque a ordem do dia já começou, o objeto da nossa conversa aqui é o decreto que trata do Daniel Silveira. E aqui o que eu estou dizendo para vocês é que, do nosso ponto de vista, não é possível conceder um indulto para uma figura que o tempo todo ultrapassa as fronteiras democráticas, tá bom? No Congresso, a relação dos deputados que entraram em campo para invalidar o decreto do presidente Jair Bolsonaro consta: as deputadas Perpétua Almeida, do PCdoB, Maria do Rosário, do PT, Joênia Wapichana, da Rede, Tabata Amaral, do PSB, e também os deputados Rogério Correia, do PT, Alexandre Frota, do PSDB,
e Túlio Gadelha, da Rede. E para completar a seleção, os senadores Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues. A jogada é aprovar um projeto de decreto do Legislativo que invalide a lei que respalda o perdão presidencial. Pois bem, bom, vou começar com você então agora, nosso convidado, Muito Adriles bem. Jorge, bela entrevista da Talíria Petroni do PSOL, hein? Eu acho que é um tipo de projeção esquizofrênica que a gente vive, né? Tudo isso tem a ver com a tentativa de demover Bolsonaro do poder, pela projeção espelhada de que há um ditador em gestação, um fascino, né? Um genocida, um nazista, um tirano. O Supremo Tribunal Federal tem se tornado um órgão inquisitorial persecutório e tirano por sua vez. Agora, o Bolsonaro e o próprio Congresso têm culpa nesse cartório. A partir do momento que o Bolsonaro deixou, por exemplo, Alexandre de Moraes tirar a prerrogativa dele de nomear o chefe da Polícia Federal, a partir do próprio Congresso, deixou que Daniel Silveira fosse preso de maneira arbitrária, sendo que o Congresso sabe que qualquer legislador, qualquer deputado tem o legítimo direito de ser inimputável por quaisquer atos, gestos ou palavras, todos eles cederam a esse arbítrio do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é uma projeção invertida de uma ditadura que existe hoje, infelizmente, no Supremo Tribunal Federal, que chegou ao cúmulo e ao ápice de condenar um homem por termos chulos, por insultos que seja, mas pensa bem, ô Silvinho, o Bolsonaro é chamado de genocida, assassino, nazista. O Ciro Gomes acabou de dar um soco no eleitor essa semana. São atos, não são discurso de ódio. São atos intempestivos de ódio e até crimes de agressão física que passam rente aos olhos do Supremo Tribunal Federal, que não deveria sequer julgar esse tipo de coisa. Era a Câmara que deveria julgar o Daniel Silveira. E o Bolsonaro, ele não concede um perdão. Quem deveria merecer perdão, se quisesse ser perdoado, é o Supremo Tribunal Inquisitorial, que tem atropelado todas as suas prerrogativas e transformado num órgão de exceção e de perseguição. O Bolsonaro tem toda a razão quando diz que soltou um homem inocente, quando, no passado, terroristas como Cesare Battisti, quando ladrões assumidos como Zé Disseu receberam o indulto presidencial, aí sim, por uma orquestração criminosa, ideológica, de conluio entre juízes, entre um presidente da República, que foi Luiz Inácio Lula da Silva, que comandava todo o establishment corrupto, ideopata e fisiológico do país. Quando Bolsonaro fala em nome da liberdade, é da liberdade simples, de trabalho, de liberdade de expressão, de opinião. E a liberdade, Silvio, ela pode sobrar. Você pode insultar, você pode ser chulo, você pode ser vulgar, você pode ser agressivo. Agora, crime de opinião, este sim é um crime perpetrado, infelizmente, de maneira esquizofrênica, volto a dizer, por um Supremo Tribunal Federal que está cometendo crimes em nome da sua sanha persecutória e da sua loucura de achar que a gente tem um presidente que ameaça a democracia no país. O Lira e o Pacheco agora querem dizer que a cassação é prerrogativa do Congresso, né? Sim, até que enfim. Até que enfim. Mas, na verdade, eu acredito que isso é mais um deixa que eu chuto, né, do STF. Porque foi preciso o presidente fazer a questão do indulto para que ele se posicionasse em alguma coisa. Continua agindo covardemente e, na verdade, porque se você vê que o Congresso, a maioria deles são investigados, Sim. Na verdade, os parlamentares é uma clientela Chantagem, antiga né? do STF, né, Silvio? É tudo jogo de cena. Se dependesse do presidente do Senado, sobretudo Rodrigo Pacheco, não aconteceria nada, como, aliás, não vai acontecer nada. Paulo Figueiredo. Eu tô aqui com duas coisas na cabeça. A primeira delas é a Berenice deu uma tela azul na menina ali do PSOL, né, na deputada do PSOL. O pessoal da audiência, depois voltem para ver as expressões faciais quando ela é perguntada e dá uma tela azul. Depois um editor de vídeo competente pode botar uma tela azul ali naquele momento. A segunda coisa que eu tô aqui pensando bastante e refletindo é a diferença de quando a gente entrevista um general, né? Como o general Paulo Chagas fala do Brasil com patriotismo, com amor à pátria, que é uma coisa que nem sempre, eu que faço muitas entrevistas por ofício, nem sempre ou quase nunca eu enxergo nas nossas autoridades, de quase nenhuma, senadores, deputados, ministros que sejam, esse amor pelo Brasil. E eu não consigo deixar de me lembrar
da entrevista que meu avô deu logo depois que saiu da presidência, se eu não me engano, ao Alexandre Garcia, ao nosso querido colega Alexandre Garcia, onde ele fala da diferença de quando ele chegou à presidência para o que ele tinha na caserna, quando na caserna era tudo Brasil, pátria amada, Brasil em primeiro lugar, etc, etc. E quando ele chegava na política o Brasil era sempre era tido como chacota. Essas são coisas que me chamaram a atenção. Sobre o ponto especificamente, dá para resumir bastante a crise institucional brasileira da seguinte forma: o presidente da República tem, segundo consta na Constituição, a prerrogativa do indulto. Apesar disso, o Supremo Tribunal Federal acha que ele deve julgar se o indulto é válido ou não, apesar de estar descrito explicitamente na Constituição. O Congresso, princípio da separação dos poderes, só o Congresso poderia cassar o mandato de um parlamentar. Apesar disso, apesar da explicitude legal, o Supremo Tribunal Federal acha que eles é que tem que julgar. Então, assim, no final das contas, o que o Supremo Tribunal Federal, a razão da crise institucional é que o Supremo Tribunal Federal acha que pode tudo. Ele não se acha um poder igual aos demais. Ele se acha, nas palavras deles mesmos, o poder moderador, os editores da sociedade. Eles acham que podem mais. Ora, isso nunca existiu na história das repúblicas. Nunca existiu na história das repúblicas. Impasses entre os poderes já aconteceram. Eu posso citar aqui casos históricos, por exemplo, o impasse que o Andrew Jackson teve quando presidente dos Estados Unidos com a Suprema Corte Americana, ou o próprio Abraham Lincoln. Ninguém pode dizer que o Abraham Lincoln foi um ditador, né? Ou, sei lá, alguns até podem, mas o Abraham Lincoln também teve um impasse com a Suprema Corte Americana, se recusou a decidir ordens, a obedecer ordens da Suprema Corte Americana. Isso é uma coisa que acontece. Não existe em nenhum momento em que se pensou a República, nessa tripartição de poderes, se imaginou o Supremo Tribunal Federal ou o Poder Judiciário como quem dá a última palavra em tudo. Isso é uma mentira, isso é uma ficção que tem sido criada nos últimos anos para tirar o poder do povo e dar a burocratas não eleitos, todos eles de esquerda. Quando a esquerda parou de ganhar as eleições, começaram a não conseguir ganhar as eleições, principalmente de forma justa e legal, de forma transparente, eles fizeram duas coisas. Primeiro, tiraram a transparência do processo eleitoral. Segundo, transferiram o poder para burocratas não eleitos. É exatamente isso que está vivendo o Brasil. Eu acho que o ativismo do Barroso, e o Barroso é um advogado muito firme do politicamente correto, ele incide exatamente no problema da justiça brasileira, sobretudo no problema do STF, que é a falta de senso de proporção. Uma mulher que rouba um shampoo não é a mesma coisa que alguém que chefia uma facção criminosa, terrorista, como Cesare Battisti, por exemplo, que é cliente do Barroso, ou de um estuprador, como João de Deus, que também é um dos ídolos do ministro Barroso. Então, essa falta de senso de proporção, ela é usada pelo politicamente correto para criminalizar a natureza humana e usada de maneira oportunista por políticos, por artistas, por influenciadores e, o que é pior, pela própria justiça, que compara um homem que fez uma meia dúzia de insultos grosseiros a alguém e tem a mesma pena de um traficante, de um homicida, de um estuprador, que às vezes são soltos de maneira leniente pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que já soltou bandidos e soltou, inclusive, o maior criminoso da história da República Brasileira, condenado em 3 instâncias, que desviou só da Petrobras 40 bilhões, que desviou do BNDES, que comandou o Petrolão, que comandou o Mensalão, ou seja, o maior corrupto do Brasil hoje é solto, enquanto um homem que fez meia dúzia de insultos é preso e é condenado. E aí a gente fala, quem está deixando fazer isso é o próprio Congresso e, em alguma medida, até certo ponto, o próprio presidente. Quando o presidente começa a perceber, falei, opa, agora chega, eu não vou ir prestar um depoimento no inquérito absurdo de ato democrático, sendo que eu desconfio legitimamente do processo eleitoral comandado por um ator político. Opa, vocês não vão prender um cara simplesmente por ter desaforado o ministro por causa do ego narcisista de vocês ou do discurso de Barroso que diz, não estamos julgando um homem, estamos julgando a democracia e Bolsonaro e a direita e os conservadores são uma ameaça à democracia, quando o próprio Congresso nomeia, ainda que tenha voltado atrás, o Daniel Silveira para a Comissão de Constituição e Justiça. Ou seja, há reações pontuais a esse que está ficando cada vez mais evidente, mais transparente, mais ostensivamente opressor, que é o arbítrio do Supremo Tribunal Federal. E agora a gente está numa sinuca de bico, porque não há meios constitucionais de barrar esse autoritarismo, a não ser deixar de cumprir ordens ilegais.
E essa é o angu de caroço, Silvinho, porque o Supremo Tribunal Federal quer esticar a corda. A tática dele é muito simples. Quer esticar a corda até que, sei lá, o Bolsonaro incida no artigo 142, que o Exército, como o general bem disse, possa assegurar a constitucionalidade da República. E aí eles vão dizer, tá aí o golpista, tá aí o ditador Bolsonaro. Mas não. Já existe um golpe, não em curso, já existe um golpe sendo feito. A partir do momento que há presos políticos, como Oswaldo Eustáquio, como Roberto Jefferson, como Daniel Silveira, já há um golpe contra a democracia, já há um golpe contra a Constituição. E quem promoveu esse golpe chama-se Supremo Tribunal Federal. E que são absolutamente bajulados pelo microfone, pela câmera da imprensa, pela velha imprensa, como nunca antes um ministro do Supremo Tribunal Federal foi bajulado, e isso acontece com uma turma togada, como nunca antes desde a redemocratização do Brasil, Adriles. Por quê? Porque para essa velha imprensa, para esse velho colunismo, falha quase proposital aqui, tá? Erro fático. Quase proposital. Para eles, Adriles, é uma forma, eles enxergam na toga uma forma de caçar o Bolsonaro, porque talvez as urnas, pelo que se desenha, não serão capazes. É isso aí. Então, a toga, o inquérito inconstitucional, que já mudou de nome, agora é Atos Democráticos, mas que já teve outros nomes, fake news, milícia digital e por aí vai, e muito mais, a presença deles no comando, um trio que comanda o Tribunal Superior Eleitoral capaz, lá na frente, de impugnar a chapa do presidente Jair Bolsonaro. Esses são os verdadeiros opositores ao Bolsonaro, segundo a velha imprensa. Não mais, talvez, o PT, não mais, talvez, a terceira via, que nunca existiu, porque nas urnas isso a cada dia vai se tornando mais improvável, segundo as pesquisas desses próprios institutos de imprensa da velha imprensa. Rapidinho, esse é o problema da ideologização da própria mídia brasileira, que é infestada de militantes travestidos de jornalistas. O jornalista tem por obrigação perseguir a verdade, não adequar a realidade à sua ideologia. E quando essa mídia militante é inteiramente, eu sei porque eu fiz faculdade de comunicação na PUC, petista, é inteiramente de esquerda e percebe Bolsonaro uma ameaça a esse domínio dessa ditatorial de uma opinião única no país, você tem uma mídia que corrobora a arbitrariedade do próprio judiciário, que também foi colocado pelo lulopetista. Então, Bolsonaro venceu as eleições, mas não tomou o poder. O establishment esquerdista ainda está no poder e controla as instituições culturais que, eventualmente, criam uma versão deturpada da realidade a ponto de prender pessoas inocentes e fazer presos políticos como a gente tem hoje no país. Então não errei tanto quando eu troquei colunistas por comunistas Nem um pouco. na imprensa. É um ato falho justificável. Seguimos então, vamos para aquela hora da tragicomédia do nosso programa. Vamos, chegou a hora de refrescar a memória com episódios políticos emblemáticos. Esse é o quadro A Internet Não Esquece. Você pode participar enviando aquele vídeo que todo mundo precisa rever, principalmente neste ano eleitoral. O escolhido de hoje é esse aqui, Márcio França e João Dória. Vamos ver? Dória foi condenado pela Justiça Eleitoral 2 ou 3 vezes, só hoje, de tanta mentira que ele conta. Não é? Tanta mentira. Olha, eu vou repetir aqui agora. Meu partido não é o PT, eu não sou o PT, não apoio o PT. Você está ficando doido com esse negócio de PT? É uma coisa meio doida. Olha, o PT te ajudou com 6 milhões de reais para o seu lead, para você, para a tua empresa, durante o governo do Lula. Você pegou o dinheiro emprestado do lead, você pegou o dinheiro. Se você fala tão mal deles, você ajudou financeiramente na campanha do PT, ajudou o Zé Eduardo Cardoso, ajudou a Manuela Dávila, que é a vice do Haddad. Você não tem vergonha de falar tudo isso na frente de todo mundo e depois você mesmo falar que você ajudou as pessoas, João? Não, João, fala por que é que você ajudou as pessoas do PT? Sabe, eu já disse, você não é Bolsonaro, você é o bolso seu. Tudo que interessa a você, do seu jeito, você acha que dá para fazer. Se for agora, se o Lula sair da cadeia amanhã, ficar na frente das pesquisas, você se agarra nesse Lula também. Você se agarrou no Bolsonaro, você falou mal desse Bolsonaro, xingou o Bolsonaro, disse que ele era o extremo, que ele ia ser um desastre para o Brasil. Nem acabou a eleição, você se agarrou nesse Bolsonaro. Não é? E esse coitado fugindo de você lá no Rio de Janeiro. Não é? Olha, larga o Bolsonaro, João. Nunca dependi de partido, nunca elogiei o Lula, nunca exaltei o Lula, nunca defendi a Dilma Rousseff.
Eu não vou comentar o quadro A Internet Não Esquece. Paulo Figueiredo já de olho no relógio. Não tem que comentar, tinha que ter colocado a declaração dele agora, que respeita o Lula, etc, etc. O Dória é um impostor de quinta categoria. Ele é um picareta, pô. Isso é uma coisa impressionante, dá pra ver. O cara trai todo mundo, o cara enfia a faca nas costas de todo mundo. Todos os que tiveram ao redor dele, ele traiu sem o menor pudor, é uma coisa impressionante. Eu tive um desprazer, na época não foi desprazer de conhecer o João Dória pessoalmente, na casa do meu padrinho, e ele já era esse cara, isso que ele fazia era uma espécie de lobby entre os ricões do Brasil, e foi uma grande decepção para todo mundo que estava ao redor dele, a transformação dele, porque ele era anti-Lula, depois se transformou, e aí bolsonarista, aí depois virou anti-bolsonarista, e agora está tendo respeito pelo Lula, mas essa é a característica de um homem que não tem nenhuma espinha dorsal, é o que foi dito aí, ele é uma massa amorfa que gruda no saco, perdão, de quem ele achar que ele precisa grudar para subir. Isso é muito claro isso. Olha, eu tenho muito mais respeito pelas pessoas que pensam diferente de mim, como já tivemos algumas aqui no programa, mas são autênticas, do que essa massa amorfa que muda de opinião de acordo com o vento e com as próprias conveniências ou o próprio bolso. O Dória não é a terceira via, via de mão dupla, né? Vamos voltar a Brasília e ver o que será destaque a partir de amanhã. Nesta semana acontece mais uma reunião na Câmara dos Deputados para debater o sistema de governo semipresidencialista com os membros do Conselho Consultivo do Grupo de Trabalho. Além disso, outra pauta importante que deve ser votada essa semana, o presidente da Casa, Arthur Lira, prometeu que deve colocar em pauta na quarta-feira o projeto de lei que trata sobre o piso salarial dos enfermeiros. E ele frisou, com ou sem acordo, ou seja, mudando o texto atual ou não. E ainda na quarta-feira, dia 4 de maio, termina o prazo do Tribunal Superior Eleitoral para regularizar, transferir e até mesmo fazer o título de eleitor. Os jovens que completam 16 anos até outubro, ou seja, até as eleições, podem tirar o título de forma online, então fique atento para não perder o prazo. Volta aos estúdios. Muito bem, de olho já no relógio, o programa chegando no finalzinho, então é hora da gente dar uma espiada. Você que fez os 62 minutos com a gente, você que participou, mandou mensagens pelo Twitter, você que fez uma foto e enviou uma selfie pelo Instagram na semana passada. Olha aí, Zizaz CL fez uma foto, esse que é o presente do Marco Antônio, que participou conosco na semana passada. Rose, temos mais uma? Temos o Rodrigo. Doutor Rodrigo. Domingão, estamos como? Tá assistindo você, tá assistindo a gente. Paulo Figueiredo, você consegue pescar uma por aí? Consigo. O Cardoso Nando, olhando aí para nós, o nosso querido Marco estava conosco na semana passada. Obrigado pelas pessoas que nos marcam. Isso aí, abraço também para o Marco que esteve com a gente. Fica o convite para as próximas. Ele tem mais uma vez, mais uma aí. A Fabiola também assistindo a gente, escreveu, não perco. Obrigado, Fabiola. Será que o Adriles quer ler um tweet, Adriles? Podemos. Vamos lá. De Goiânia, capital de Goiás. Sou fã do programa da Jovem Pan. Tem sido um alento e um contraponto ao consórcio da mídia militante. Tem a ver com o que a gente falou aqui, né? É isso aí. E você, Rose, o que aparece Fábio aí? Silvestre, esse notório saber jurídico é avaliado em uma sabatina de senadores com conveniente saber jurídico. Obrigada, Fábio. Paulo Figueiredo já tem mais um na tela dele lá nos Estados Unidos. O pastor Paulo Ventura, era só obedecer à Constituição Federal, até eu que sou leigo sei disso. É duro, né? É duro ter que... Muito bem, Fernanda Inácio, meu programa favorito. Obrigado. A gente está só começando, Fernanda. Muito obrigado pela sua companhia em todas as noites de domingo. José Vidal Laudelino da Silva escreve que o crime que Daniel Silveira cometeu foi apenas dar som através das suas cordas vocais, o que todo cidadão de bem do Brasil, em sua subjetividade, pensa a respeito dessa composição do nosso STF. A Ângela Alves também mandou um recado. Ela, imaginem um semipresidencialismo com esse Congresso. E ali um emoji, uma carinha de assustada. É a carinha que o Adriles, que o Adriles fez aqui na bancada e com 20 segundos para encerrar o programa.
Fica aqui o recado do Deodato Cavaco, excelente programa que não perco, assisto aqui em Portugal. Um abraço para você que nos acompanha no exterior, em Portugal, em vários países temos participação que chega de todos os cantos. 62 minutos cravado, não dá tempo para mais nada. Olha, uma ótima noite, um finalzinho de domingo para você, uma excelente semana. A gente te espera aqui às 22 horas na semana que vem. Até mais!